caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. E assim eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só dele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho. Eu proclamarei, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, é os que no campo estão. Vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando. Eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só dele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho. Eu proclamarei, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que querer. Eu proclamarei, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Boa noite, irmãos. Estamos nessa quarta-feira especial e abençoada, quarta-feira de feriado, quarta-feira de um feriado cívico. Eu tenho certeza que você hoje já orou pela nossa nação, tenho certeza que você já se comprometeu a ser mais um que está nessa força, nessa batalha de interceder pelo nosso Brasil. Coloque-se em pé. Só Jesus Cristo salva, só Ele é a esperança para a nossa nação. Isso a gente quer, dizendo a Ele: Senhor, eu nasci para te servir, eu nasci para te adorar, eu nasci nesta nação. Me usa, Senhor, me usa como o Senhor quiser. Eu estou representando
tua beleza então contemplar, teus olhos declarar toda a minha adoração. Eu vou pra te adorar, vai que assim, eu vou pra te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, te adorar, eu vou te adorar, vai que assim, eu vou te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, eu vou te adorar, vai que assim. Deus, receba-nos no teu altar. Como chegamos, receba-nos, porque nós nascemos para o louvor da tua glória. O Senhor criou o homem, diz a sua palavra, para o louvor da sua glória. Que a nossa vida seja uma vida de adorador, uma vida que glorifique ao Senhor. Nos receba, Senhor, no teu altar como estamos. Muda-nos durante essa celebração. Fala conosco. Nos apresentamos a ti. Receba os nossos louvores. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o
que nada nos cale para declarar que só Jesus Cristo salva, que a nossa vida seja o testemunho vivo de que Jesus salva, cura, purifica, transforma, renova. Glórias ao Senhor hoje e eternamente. Amém, igreja? Aleluia. Você pode se sentar. A gente vai juntos, sabendo o que está acontecendo em algum lugar do país, recebendo notícias de missionários que estão plantando igrejas ao longo aí de tempos e meses e anos em algum canto da nossa nação. Estamos na semana de oração missionária. As irmãs têm se reunido segunda, terça, e hoje nós vamos tirar esse tempinho para conhecermos essa realidade da plantação de igreja. Depois estaremos orando como igreja nesse sentido. Quinta-feira, sexta-feira, as irmãs estão reunidas aqui também. Você é nosso convidado para estar, se possível, unindo forças em oração pela nossa nação. Vamos assistir esse vídeo. Nos conhecemos em Campinas, na Igreja Batista Central, e nós nos casamos. Com o passar dos anos, decidimos morar no interior e viemos para Espírito Santo do Pinhal, onde a família do Ezequiel mora. Em 2019, nos mudamos para Serrana, e o tempo foi passando, fomos fazendo amizade, construindo relacionamentos. Em novembro, começamos um pequeno grupo na nossa casa. Janeiro do ano seguinte, um pequeno grupo multiplicador infantil. E em março, houve isolamento social gravíssimo por causa da pandemia do coronavírus. E mesmo assim, Deus salvou vidas, porque Ele é maravilhoso. A gente fez amizades, a gente falava de Jesus, e o próprio Deus faz a transformação necessária na vida de cada um. E foi assim que Deus fez em Serrana. Saímos de lá com uma igreja praticamente montada, do ponto de vista de que igreja tinha gente. Tínhamos 10 adultos e 32 crianças, para a glória de Deus. Eu recebi uma carta de que eu tinha sido chamada para trabalhar numa empresa pública de um concurso que eu tinha feito muitos anos atrás. Aquilo me assustou muito, porque eu tinha mudado de casa, eu tinha mudado de telefone, de e-mail, e mesmo assim Deus fez a carta chegar até mim. E fiquei muito dividida. E agora eu trabalho aqui, as crianças, eu era apaixonada. O pastor Helder disse que enviaria um casal de missionários para Serrana. Nos mudamos de volta para Espírito Santo do Pinhal, a cidade que eu morava quando eu tive chamado missionário. E aqui nós começamos um novo pequeno grupo multiplicador em nossa casa. Sou da primeira igreja batista do Espírito Santo do Pinhal, e a Gisele, eu conheci ela na igreja. Deus trouxe muitos propósitos aos nossos corações e um desejo gigante com o mesmo intuito: trazer pessoas para o PGM para conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E meu marido, ele é um grande cooperador da obra do Senhor, porque com o trabalho dele de pregar a palavra e de ensino, ele discipula, ele cuida, ele ensina a palavra de Deus para as pessoas. Como no casamento, os nossos ministérios se completam. Nós cremos que só Jesus salva, e nenhum outro há salvação. É esse Jesus que nós pregamos, que nós levamos a todas as pessoas aqui em Pinhal. Eu não conhecia Jesus, e ela me mostrou o caminho, né? Tô gostando muito, a parte que eu mais gosto são das músicas, de cantar, e eu me sinto bem. Todos nós temos a responsabilidade de fazer discípulos e plantar igrejas, como nós fizemos em Serrana e agora aqui em Espírito Santo do Pinhal, e também o pastor Luciano e a Adriana lá em Chapecó, Santa Catarina. Meu chamado se deu no acampamento de promotores de missões lá no Rio de Janeiro, onde fui fortemente impactado. Nós entendemos que a nossa chamada seria para Santa Catarina, especificamente para o projeto de plantação de igrejas. A experiência de deixar tudo e vir para o campo missionário foi desafiador, porque nós tínhamos instabilidade, eu funcionário público federal, a funcionária pública municipal, mas nós entendemos que a chamada de Deus é irrevogável, sempre está no mais alto ao nosso coração. A igreja realmente tem crescido desde 2018, né? Nós começamos na nossa casa com um pequeno grupo multiplicador, depois multiplicamos para algumas casas, recompensador, ver tantas pessoas recebendo Jesus Cristo. Hoje nós já temos 50
sentido a necessidade de mudar de espaço, porque o nosso espaço está ficando pequeno. Então a gente vê que é a mão de Deus. 3 em 3 meses nós temos tido batismo, isso é muito bom. Pessoas que realmente têm se voltado para o Senhor, recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa família chegou na minha vida, no meu lar, num momento de muita dificuldade. Eu comecei a caminhar, a seguir, depois comecei a frequentar o PGM, a frequentar a igreja. A minha fé começou a crescer dia após dia. Antigamente eu tomava remédio para dormir, sofria de insônia, me sentia triste, vazia. Hoje não. Hoje eu tenho rumo, hoje eu tenho paz na minha vida, paz no meu lar, eu tenho uma boa convivência com os meus filhos. Realmente uma nova criatura. Deus fez em mim uma nova criatura. É muito importante as igrejas investirem nas famílias missionárias que estão no campo. Sem oferta, a obra não segue em frente, porque nós precisamos da oferta para poder seguir nos projetos missionários. Então, que cada um possa entender a necessidade, né, de realmente investir numa família missionária. Assim como eu e minha família decidimos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas aqui em Chapecó, o casal Gisele e Ezequiel já está plantando a segunda igreja no local que eles moram, mesmo antes de ter recebido o título de missionários. Entenda que você também foi chamado para fazer discípulos. A sua casa pode ser uma igreja onde a igreja do Senhor Jesus, as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. É lindo a gente ver esses testemunhos, a gente ver o que está acontecendo. E são duas vertentes bem distintas, né? Um casal de missionários, o primeiro, não abandonou o seu emprego secular, ali trabalhando, e Deus até mudando de local, continua fazendo missões, porque às vezes a gente acha que eu preciso largar tudo. Não, de repente o Senhor está te chamando, está me chamando, e a gente vai manter a nossa vida. Só que a gente vai aproveitar e algum tempo a mais dedicar para a obra. O segundo casal larga tudo, muda totalmente sua vida e vai cumprir o chamado. O importante é, estamos cumprindo o chamado. A questão de plantação de igreja, começando dentro da nossa casa, com um relacionamento discipulador, e a coisa vai crescendo. É como as coisas estão acontecendo hoje. Um testemunho breve, meu avô materno, o pastor Milton, ele foi plantador de igreja no Campo Mineiro, há muito tempo atrás. E aquela visão de que chegou numa cidade onde não tem um templo, uma igreja batista, vamos primeiro arrumar um lugar, e vai sozinho, o pastor e a família pastoral, para aquele lugar, até que as pessoas comecem a ir ao templo. E hoje, a igreja começa dentro da casa do missionário. E aí, a partir da casa, vai-se para um outro local. Então, o Senhor vai direcionando a obra dele. O que importa é, eu e você precisamos fazer discípulos, eu e você precisamos agir naquilo que o Senhor tem nos chamado. A gente vai orar nesse momento. A gente está na semana de oração e eu vou deixar com você, igreja, 3 motivos para que enquanto a gente estiver orando agora, você esteja orando, colocando essas questões para o Senhor. Primeiro, a gente vai orar para que cada cristão, eu e você, assuma o seu compromisso com missões, de ir, de fazer, de orar, de interceder, de investir. Depois a gente vai orar pelo levantamento de ofertas, para que o avanço missionário continue acontecendo através da nossa oferta, do nosso alvo pessoal, aquilo que junto a gente abençoa, que o Senhor esteja já definindo no seu coração. Qual o seu alvo pessoal para missões nacionais esse ano? E a gente vai orar também para que cada vez mais vocacionados aceitem o desafio de plantar igrejas. Talvez o Senhor esteja aquecendo seu coração para isso. Olhe, como diz o pastor, orar é meio perigoso, porque o Senhor costuma responder orações, né? Então, olhe, se disponha. Eu quero pedir, irmã Marlene, que nos conduza nessa oração. E você vai estar orando junto com ela, lembrando desses 3 pedidos, para que o Senhor nos impulsione a assumirmos as responsabilidades, para que o Senhor coloque um alvo no nosso coração.
coração, que a gente não se desvie dele e para que outros vocacionados se levantem, como esses 2 casais que nós vimos no vídeo. Vamos orar, completando aí hoje o 3º dia de oração para missões. Boa noite. Oremos. Senhor Deus, irmão Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua manifestação do teu carinho, do teu amor e do teu cuidado para conosco, por podermos, ó Deus, nos encontrar reunidos, ó Deus, em tua casa de oração, como teu povo, louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas no teu altar, pedimos, ó Deus, que o Senhor visite os nossos corações segundo as nossas necessidades. Fale, Senhor, conosco e haja, ó Deus, em nossas vidas segundo o teu querer. E nesse momento, ó Deus, especial, nós queremos entregar as nossas vidas, ó Deus, a vida do teu povo, ó Deus, para que o Senhor esteja, ó Deus, mudando, ó Deus, a cada dia os nossos pensamentos, esteja tocando em nossos corações, para que possamos, ó Deus, estar assumindo maior compromisso com missões, ó Deus. Esse trabalho, ó Deus, que, ó Deus, nasceu no teu coração. Uma ordenança, ó Deus, que o Senhor Jesus nos deixou, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E neste mês, ó Deus, quando estamos nos colocando, ó Deus, nesse propósito, ó Deus, de missões pelo Brasil, missões nacionais. Hoje, ó Deus, quando festejamos, ó Deus, essa data de aniversário, ó Deus, da independência do Brasil, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos amado. Te agradecemos, ó Deus, pelo povo brasileiro. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo espalhado sobre todo o Brasil. Também, ó Deus, entregamos, ó Deus, a vida da tua igreja, para que cada um, ao nos sentirmos, ó Deus, responsáveis pela tua obra, possamos também, ó Deus, estar assumindo um compromisso, Pai, de estarmos orando, estarmos ofertando, estarmos, ó Deus, fazendo missões com nossas próprias vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos orientando. Abre, Senhor, nossa mente. Mostra, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, que carecem, ó Deus, da tua salvação, que necessitam, ó Deus, de ouvir a tua palavra, e que muitas vezes, ó Deus, nós nos omitimos, nos calamos, quando muitas vezes tantas oportunidades que perdemos, ó Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e a cada dia venha nos despertar mais e mais. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja despertando, ó Deus, obreiros, ó Pai, para que sejam, ó Deus, plantadores, ó Deus, de igrejas. Ó Pai, aqueles que iniciam, que podemos ser nós também. Ó Deus, nós que temos nossos lares, nossas casas, ó Deus, e temos muitas vezes a condição de recebermos, ó Deus, pessoas, de ensinarmos a tua palavra, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha nos capacitar, venha nos tocar, venha nos incomodar, ó Deus, para que possamos nos sentir, ó Deus, desejosos de fazer o teu trabalho, Pai. Mas abençoa esses teus missionários que têm, ó Deus, feito esse trabalho, como esses teus servos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles neste momento, e que o teu trabalho, que não é vão no Senhor, possa, ó Deus, prosperar, e que o Brasil seja alcançado com a sua salvação, para que possamos, ó Deus, ser igreja vitoriosa, igreja, ó Deus, que te honra, ó Deus, com os nossos propósitos, ó Deus, contigo, com os nossos compromissos contigo. Tenha misericórdia, Deus, das nossas petições, ouve, ó Deus, as nossas orações. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar juntos o nosso tema? Só Jesus Cristo salva. Vamos juntos? Só Jesus Cristo. Amém. A nossa divisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. O Senhor nos abençoe.
Irmãos, boa noite. E Jesus, feriado, gente. Boa noite. Boa noite. Graça e paz da parte de Jesus. Vamos continuar em adoração ao Senhor. Vamos continuar nesse ambiente de conscientização missionária. E meus irmãos, como fazermos isso? Orando, indo e também contribuindo. Temos visto alguns testemunhos, a começar do último domingo, sobre o que Deus tem feito através de nossos irmãos e irmãs, missionários e missionárias, através de nossa junta de missões nacionais. Tudo isso é possível por conta das ofertas das igrejas batistas brasileiras. E nós somos uma delas. Então, meus queridos, vamos continuar adorando o Senhor e entregando nossa oferta de missões nacionais, especialmente neste dia, quando nós celebramos o bicentenário de nossa independência. E também, meu querido e minha querida, eu quero te convidar, estamos em início de um novo mês, para que você continue estendendo o teu amor para a sua igreja local. Nós fazemos missões, como tenho dito, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E para fazermos missões em Jerusalém, Judéia, Samaria, aqui pertinho estamos, precisamos de condições para investirmos em vidas. Então, continuemos unidos nesse projeto, nesse propósito, ofertando, dizimando e abençoando a obra de Deus. Enquanto cantarmos a próxima canção, você poderá trazer ao altar de Deus teu dízimo e oferta ou fazê-lo através de nossos recursos bancários digitais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
evangelização dos povos. E nós, ó Deus, queremos anunciar, como cantamos aqui, as boas novas do Filho de Deus. Então, Senhor, abençoe o povo nessa noite, abençoe a nossa igreja, abençoe, ó Pai, cada dízimo e oferta que aqui foram entregues em Teu altar. Abençoe as ofertas missionárias, ó Deus, os recursos que trazemos ao Teu altar, nesta noite, neste mês, sejam, ó Pai, destinados para o sustento da Tua obra, a Tua obra aqui em nossa igreja e a Tua obra de missões nacionais. Receba, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, pois oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que pode salvar, que tem poder para salvar, e só nele há salvação verdadeira. Em nome dele oramos. Amém e amém, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, temos vivido uma semana especialmente porque nosso Ministério de Evangelismo e Missões tem convidado a igreja, nesses dias, para a oração. Ontem à noite, estivemos reunidos em uma sala virtual de oração, onde ali compartilhamos motivos, onde ali colocamos diante do Senhor nossas súplicas, nosso clamor, a nossa mais sincera oração, e foi um tempo de bênçãos. Deus tem abençoado nossas vidas, Deus tem abençoado a nossa igreja, estamos orando pelos nossos missionários. Sim, irmãos, cada missionário que nós vemos nesses vídeos, eles são nossos, eles são responsabilidade nossa, e é importante que nós, quando nos envolvemos em missões nacionais, nós entendamos que quando retemos a oferta missionária, nós estamos dificultando e até mesmo impossibilitando a continuidade da obra missionária no campo. Então, que o Senhor nos use, que nós sejamos realmente promotores do avanço da obra de missões em nosso Brasil. Também a semana tem sido especial para mim, porque hoje pela manhã eu estive envolvido no Congresso de Princípios Batistas, promovido por nossa Convenção Batista Carioca. Eu pude ali estar à frente de um dos painéis e falei justamente sobre a autonomia das igrejas locais. E foi uma experiência gratificante, edificante e desafiadora, porque pude perceber naquele painel, naquele ambiente, quantas pessoas, quantos crentes batistas, quantas igrejas estão vivendo dificuldades, vivendo desafios em sua eclesiologia, em sua convivência. E aí conversamos um pouco, o tema era autonomia que não é independência, autonomia que não é anarquia, autonomia que é pautada pela cooperação. E alguns irmãos, naqueles momentos, usaram a palavra como uma espécie de catarse até, e tentando moderar ali, mas foi uma experiência abençoada. E, meus irmãos, esse congresso de princípios batistas, ele foi intencionalmente agendado para essa semana, quando nós vivemos o feriado do 7 de setembro, quando nós celebramos a independência do nosso Brasil. E, nesse ano, estamos completando 200 anos da independência do Brasil. Hoje, em muitas regiões do país, foi celebrada esta grande bênção, que foi a conquista de nossa independência. E eu tenho louvado ao Senhor, porque nós, batistas, ouvindo hoje o pastor Novaes, ele dizia, em sua opinião, que uma das marcas mais potentes dos batistas na história é a capacidade de estar na vanguarda do pensamento. E nós, batistas, historicamente, temos princípios que nos regem, e eu pretendo conversar com os irmãos sobre as razões de nós sermos batistas, as raízes, por que nós somos, o que é ser um batista, na essência da palavra.
Logicamente, nós não cremos naquela teoria meio que infantil, infanto-juvenil, do JJJ. Nós, batistas, viemos do Jordão. Jesus foi batizado pelo primeiro batista que o mundo viu, João Batista. Isso é uma teoria landmarquista, isso não é uma verdade consistente, histórica, mas nós somos herdeiros da reforma e os batistas começam a surgir historicamente no século XVII, enfim, a reforma no século XVI. Nós somos herdeiros da reforma, não somos oriundos diretamente da reforma, mas herdeiros desse movimento, e existem princípios que norteiam os batistas no decorrer dos anos e dos séculos, e um deles, meus irmãos, é justamente esta valorização do indivíduo, essa questão da importância do governo democrático, congregacional, essa questão da separação entre igreja e Estado. Nós não somos, como tenho dito, apolíticos, alienados, não somos, mas nós oramos pela nossa nação. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu dei essa palavra preambular, porque eu quero convidar você a refletir sobre um tema. Sabe, eu quero pensar com você nessa noite sobre a transformação que toca uma nação quando o povo de Deus ora. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Algumas semanas atrás, e nós como cristãos de tradição batista, nós estamos nesse país, resultado das grandes ações missionárias de nossos irmãos americanos, porque o movimento batista nasce na Inglaterra, depois migra para os Estados Unidos e depois para o mundo. E os batistas, desde sua origem, tiveram essa veia missionária muito forte. Muito forte. Sempre tivemos visão para as nações, o evangelho para todos. E nós estamos nesse país, meus irmãos, há mais de 100 anos. E o povo batista brasileiro é uma bênção para essa nação, assim como todos os irmãos e todas as outras denominações. O povo batista brasileiro é um povo que ama missões, o povo batista brasileiro é um povo que ora por sua nação e que tem feito diferença nessa nação. Por isso é tão importante, nesse 7 de setembro, nós refletirmos sobre a oração que transforma uma nação. Esse é o tema que eu proponho nessa noite. A oração que transforma uma nação. Eu quero ler com você o texto que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis 18, 41. Nós refletimos algumas semanas sobre outros trechos desse capítulo, muito especialmente a experiência de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal, mas eu quero nessa noite refletir sobre esse último trecho do capítulo 18, que nos fala sobre a oração que transforma uma nação, a oração que muda destinos, a oração que muda histórias, a oração que traz a restauração de Deus, a cura de Deus para um povo. E eu quero ler com você esse texto. Peço perdão aos irmãos, porque hoje eu estou um pouco lento. Eu tomei a 4ª dose da vacina da Covid ontem, irmãos. E de ontem para hoje eu estou todo doído, o braço pesado, enfim. Hoje, durante o dia, eu passei mal, assim, um mal-estar, uma sensação febril, mas agora estou melhor e podemos compartilhar a palavra de Deus juntos. A vacina é realmente uma bênção, mas nos dá uma pancada, e eu senti essa pancada hoje, mas eu louvo a Deus pela bênção de ter tido acesso à 4ª dose, a dose de reforço. Eu estou vacinado, graças ao Senhor. Vamos orar não. Veja como eu estou lento. Orar não. Vamos ler o texto bíblico projetado e também está aí em sua Bíblia ou em seu dispositivo eletrônico. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe:
Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Você conhece esse texto? Algumas vezes nós estudamos já. Nós falamos alguns momentos sobre 1 Reis 18 e 19. Esse texto que fala muito ao meu coração, abençoa muito a minha vida cristã. E eu te convido a retornar a esse trecho do capítulo 18 nessa noite, porque, meus irmãos, como nós temos feito nessa semana, como nós temos feito em nossos cultos, nós precisamos cada vez mais mergulhar na prática da oração. A oração como caminho do coração de Deus, oração como estratégia de vitória, oração como fonte de transformação nossa e transformação de realidades. Você conhece o contexto desse texto, você sabe que por mais de 3 anos não havia chuva sobre esta terra. Por quê? Porque havia pecado, porque havia infidelidade do povo para com o Senhor. Elias ora e os céus se fecham, uma espécie de ação de juízo da parte de Deus sobre aquele povo, uma convocação do Senhor para o arrependimento, para um retorno à santidade, para um retorno à aliança com Ele, fato que acontece e se consolida no Monte Carmelo, quando há ali uma encruzilhada histórica e Elias diz a célebre frase: se Baal é Deus, sigam a ele, se o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas vocês não podem continuar intermitentes, indecisos, flutuantes entre 2 pensamentos. O Senhor quer de vós e quer de nós, irmãos, uma decisão. Há então a manifestação do Senhor mediante a oração de Elias, fogo do céu, fogo de Deus cai sobre a oferta oferecida ao Senhor. Os profetas de Baal são envergonhados em público, recebem sobre si o juízo, eles são mortos ao fio da espada por ordem de Elias, e o desfecho do capítulo 18 é essa oração. O mesmo Elias que ora para que os céus se fechem, agora ora para que os céus se abram, e para que após 3 anos, ou mais, um pouco mais de 3 anos, os céus se abram de novo, e a chuva de Deus traga frescor sobre a terra, e não apenas frescor, mas a possibilidade do retorno da fertilidade, a restauração dos recursos, da prosperidade, porque sim, de verdade, Yahvé é o Deus de toda a criação, não apenas o Deus da fertilidade como Baal. E aí então, meus irmãos, nesse texto, nessa noite, eu quero pensar sobre a nossa nação, porque o nosso povo brasileiro tem sofrido. Nosso país vive um tempo, e queridos, como refleti e pensei um pouco domingo à noite, a nossa terra é riquíssima, nosso país é lindíssimo, nós temos uma extensão territorial das maiores do mundo, um país continental. Aqui cabem 2 ou 3 Europas, tranquilamente. Nós temos recursos hídricos, minerais, enfim, solo, onde tudo que se planta dá. Impressionante. Tudo que se planta dá. Nós temos um povo dos mais inteligentes, criativos, dentre os povos do mundo. O brasileiro é bem recebido em quase todas, 99% das nações. É só chegar com uma blusa verde e amarela que você é bem recebido. É só você falar que é do país de Pelé, de Romário, Ronaldinho Gaúcho, e aí por diante, agora Neymar. As pessoas gostam dos brasileiros. Mas por que esse povo sofre tanto, meus amados e minhas amadas? Algumas questões históricas, socioculturais, elas explicam alguns sofrimentos. Nós somos um país que não foi apenas
colonizado para habitação, mas nós fomos explorados e continuamos sendo explorados até hoje. O Brasil foi visto como um lugar de recursos quase que inesgotáveis. Ouro, pau-brasil. E sabe, a nossa terra, meus irmãos, foi e tem sido massacrada, vilipendiada, roubada durante todos esses anos. Celebramos hoje 200 anos de independência de nosso país, mas ainda não vivemos a plenitude desta independência, os avanços que poderíamos já ter vivido. E onde está, se é que há, onde está a esperança para o Brasil e para o povo brasileiro? Onde está essa esperança? E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu olho para o texto nos diz, e a Bíblia Sagrada nos diz, que a nossa esperança não pode ser depositada em homem algum. Porque os homens, os governantes, não passam de instrumentos nas mãos de Deus. Você vê no contexto bíblico o próprio Senhor usando Ciro, usando Nabucodonosor, usando tantos outros governantes ímpios para os seus propósitos. Porque, irmãos, nós temos que entender e não podemos esquecer que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o soberano dos povos, Ele é o soberano das nações. E quando eu olho para o texto bíblico, pensando em nosso Brasil, especialmente neste 7 de setembro, eu quero dizer a você que, a despeito de toda a efervescência social, política que vivemos, estamos em ano de eleição, meus irmãos. É um ano tão abençoado, eu tenho dito aqui deste púlpito, que é a democracia, o acesso ao voto, esses direitos que são, para mim, inegociáveis. E sabe, nós não podemos abrir mão dessas questões e glorificar a Deus, porque vivemos em uma democracia. Certa vez eu ouvi e concordo que a pior das democracias sempre será superior à melhor dos regimes ditatoriais. A democracia é uma bênção. E é interessante que nós, batistas, desde a Inglaterra, valorizamos o governo congregacional democrático em nossas igrejas e celebramos a individualidade, não como isolamento, mas como existência, responsabilidade e importância, porque o indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí então, nesse ano de eleições, o que a igreja do Senhor precisa de fato fazer? A história de um povo foi mudada porque um homem orou. Você entende o que eu digo nessa noite? A história deste povo foi mudada porque Elias orou. E a Bíblia nos diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas. Mas quando Elias orava, meus irmãos, milagres aconteciam. Imaginem o que acontece, o que pode acontecer, o que acontecerá quando a igreja do Senhor se unir em oração por essa nação. Nós estamos, queridos e queridas, inseridos nesse Brasil de Brasis como estratégia do Senhor para proclamar a todos os nossos conterrâneos e contemporâneos que só Jesus Cristo salva. Eu tenho dito, meus irmãos, que esta mensagem basta para a igreja. A igreja não precisa e não pode se perder em outras mensagens. O que nós precisamos proclamar hoje, amanhã, depois, é esta verdade: só Jesus Cristo salva. Eu não sei se você observou a ideia da arte que foi concebida, porque é uma arte profundamente simples. O tema desse ano, como foi dito no último domingo, é profundamente simples. Mas quando você olha a frase "só Jesus Cristo salva" no meio de um mapa do Brasil, isso precisa nos inspirar. Jesus Cristo é a esperança que o Brasil precisa. Jesus Cristo é a solução para o Brasil. E, meus amados e amadas,
eu quero nessa noite de quarta-feira convidar os irmãos, porque nós estamos celebrando este 7 de setembro. Nós amamos esse solo, nós amamos essa terra, nós amamos esse Brasil. Nós temos orgulho de verdade de sermos brasileiros, sabe? E como disse, nós temos dupla nacionalidade, porque somos cidadãos dos céus, cidadãos da Jerusalém Celestial, mas nós somos cidadãos brasileiros. E qual é a nossa responsabilidade neste solo que vivemos? O texto bíblico nos mostra que o sofrimento veio sobre aquele povo por conta do pecado. E Elias era a boca de Deus, voz de Deus, para denunciar o pecado. Meus irmãos, o mundo, o Brasil está ansioso por uma igreja que proclame uma mensagem genuína do Evangelho. A nossa sociedade, o nosso Brasil está até certo ponto decepcionado com alguns setores e segmentos da igreja evangélica brasileira. Jesus, o Senhor da igreja, disse que nós seríamos, e de fato somos, sal da terra e luz do mundo. Nós somos, irmãos, a igreja é agente de transformação em todos os níveis da sociedade. A igreja não pode se corromper com o espírito desse tempo. A igreja não pode abrir mão de sua voz profética. A igreja não pode abrir mão de seu caráter querigmático. A igreja é a comunidade da proclamação. E proclamamos o quê? Jesus Cristo vivo, ressurreto. O mesmo Jesus que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou, que vivo está, reina sobre a igreja, reina sobre toda a criação e em breve vai buscar o seu povo. Essa é a nossa mensagem, irmãos. E nós precisamos, enquanto contamos às pessoas esse poder de Jesus para salvar, nós precisamos dizer também que o pecado é fonte de sofrimento. Quantas pessoas? E talvez nessa noite, nesse feriado, você tenha deixado em casa pessoas que você ama, que estão em sofrimento. Por quê? Porque abraçaram o pecado. O pecado é caminho de dor. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado nos impede de viver a plenitude das bênçãos de Deus. Meus irmãos, esse povo ficou privado de chuva por mais de 3 anos. Por quê? Por idolatria. E quando pensamos no nosso Brasil, nós vemos um país imerso em idolatria. E quando falamos em idolatria, pensamos logo em outros vieses cristãos. Mas, irmãos, tanta coisa é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa em nosso coração o lugar de Deus. É tudo aquilo que, em certo momento, é alvo de nossa adoração e norteia a nossa vida. O Brasil é tomado porque nosso país idolatra as riquezas. Homens se vendem a todo momento por conta das riquezas. Corrupção que é endêmica e sistêmica nesse país. Eu estou, meus amados, escandalizado, preocupado, porque as estruturas do poder vigente em nosso país foram tocadas por essa idolatria, por essa avareza. A avareza é idolatria. E nos diversos níveis do poder estabelecido, meus amados e amadas, as pessoas têm sido corrompidas, desde uma realidade macro até uma realidade micro. E nós, como comunidade do Cristo, que proclama o poder de Jesus para salvar, salvar de quê? Do poder do pecado, do inferno e da morte. Nós precisamos, com a vida, mostrar esse poder de Jesus para perdoar os pecados, para mudar realidades e para transformar. Porque sim, eu creio que políticos possam ser honestos. E talvez você me ouça e pense, pastor, que pensamento pueril. Pastor, isso é uma utopia. Não! Porque se nossos políticos realmente nascerem de novo
e entenderem as suas funções como exercício do ministério dado a eles, meus irmãos e minhas irmãs. Não é à toa que o apóstolo Paulo e todo o contexto bíblico nos fala para orarmos pelas autoridades constituídas. Quando, meus irmãos, o Brasil enxergar políticos que sejam de fato nascidos de novo e que tenham rompido com a corrupção e com o pecado, o Brasil verá a diferença. Eu falei domingo aqui no ACBD que uma das piores, irmãos, uma das mais nefastas bancadas que nós temos no Brasil é a bancada da Bíblia. É a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Nossos políticos, ditos evangélicos, são dos mais corruptos que a nação conhece, em sua ampla maioria. E precisamos orar, irmãos, porque as chuvas foram fechadas, interrompidas, porque havia iniquidade. E por que o nosso Brasil sofre? Porque há iniquidade, irmãos, em nossa terra. E qual é a vacina? Eu estou aqui com o meu braço pesado porque eu tomei uma vacina. Mas tomei uma vacina porque eu entendo que essa vacina impede que eu viva um mal que muitas pessoas viveram e consumiu mais de 600 mil pessoas nesse país, a Covid-19. Qual é a vacina, meus irmãos, para o pecado? É o arrependimento, é o novo nascimento, é a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína, sem adendos, sem anexos do Evangelho. A porta de entrada para o reino de Deus, irmãos, ainda é o arrependimento, ainda é o novo nascimento. A porta não está larga. E, meus queridos, uma nação sofre quando a iniquidade é instituída, e em nosso país nós precisamos todos os dias dobrar os joelhos para que a iniquidade seja extirpada de nossa nação, de nosso solo. Porque um país como esse, tão lindo como é o nosso, não há necessidade de fome, não há necessidade de seca ainda hoje. Não há necessidade de um desequilíbrio econômico, financeiro, uma má distribuição de recursos como nós vemos. Não há porquê. Vivemos isto, irmãos. Ontem eu estive no centro do Rio de Janeiro. Eu fiquei chocado com algumas questões. Já estava meio zonzo por causa da vacina. Então, no momento inicial você não sente muita coisa, mas vai passando o tempo, você vai sentindo algumas questões. Mas eu andando pelas ruas do Rio, tantos moradores de rua, tantos comércios que outrora funcionavam a pleno vapor, fechados. Alguns setores do centro do Rio parecem uma cidade fantasma, irmãos. E quantas pessoas... Eu passei por um lugar e havia um rapaz remexendo lixo. E fora de sua razão, de sua razoabilidade, sabe, afetado pela miséria, perturbado em suas emoções. Não haveria lugar para isso nesse país maravilhoso, se a iniquidade não estivesse regendo quem está no poder. E nós precisamos orar, irmãos, porque a igreja é boca de Deus, assim como Elias foi boca de Deus, a igreja é boca de Deus nesse tempo, para proclamar nesse 7 de setembro, nesse dia da independência, que o Brasil precisa depender do Senhor. A igreja está aqui nessa noite, eu posso ouvir o amém do povo de Deus? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que Deus é o Senhor do Brasil, irmãos? De fato? Será que Deus tem a última palavra nessa nação? Elias denunciou o pecado. Mas há uma postura em Elias também que me chama a atenção, porque ele, ajoelhado, ele clamou ao Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, quando o povo de Deus dobra os seus joelhos, quando o povo de Deus quebranta o seu coração, quando o povo de Deus derrama lágrimas de arrependimento, de intercessão,
Pode até demorar, porque o texto nos diz que Elias ajoelha e manda o seu auxiliar, o seu moço, olhar para o lado do mar, porque em seu coração ele sabia que mediante a oração Deus iria abrir os céus. E ele diz, vai e olhe para o céu. E por 7 vezes, irmãos, a palavra do rapaz foi, não há uma nuvem sequer. Talvez nesse tempo, o teu coração esteja desanimado em relação a algumas realidades. Está demorando, não vai acontecer. Talvez nesse tempo, nesse bicentenário de nossa independência, o teu coração esteja desanimado em relação à nação. Mas ainda que demore, quando eu olho para a postura de Elias, meu coração é inspirado porque ele permaneceu em uma postura e decisão de oração. Por 7 vezes ele mandou que o rapaz olhasse. E por 7 vezes, meus irmãos, o céu estava limpinho. Só na 7ª vez, uma pequena nuvem. Nós precisamos, como igreja, perseverar na oração. Intensificar a oração, orar por esse chão, orar pelo nosso Rio de Janeiro, orar, meus irmãos, pelo nosso bairro, orar, meus irmãos, pela Zona Oeste, orar, meus irmãos, pela nossa família. Quando eu e você oramos, Deus muda as circunstâncias, Deus transforma. Ou nós não cremos mais que Deus ouve orações? Cremos ou não, irmãos? Deus ouve ou não? Amém, gente. Amém, Deus ouve sim. E eu creio nesse Brasil, meus queridos, eu creio que Deus está, apesar de nós e apesar das lutas que estamos passando, Deus está preparando o Brasil para ser um celeiro missionário para as próximas gerações. O quadro mundial está mudando, não sei se você percebeu, não é à toa que essa amarelinha que nós temos, essa camisa que nós temos, ela é bem recebida em todas as nações. Nós brasileiros somos vistos com simpatia pela maioria dos povos. Deus quer fazer do Brasil um celeiro de missionários e missionárias, irmãos. Nós vemos guerra, vemos fome no mundo, países fechados ao Evangelho, nós vemos uma era pós-cristã na Europa. O que é isso? Templos enormes, lindos, históricos foram fechados e vendidos e transformados em bares ou em mesquitas muçulmanas. Templos históricos que nos séculos 16, 17 e por aí vai, eram templos de referência, onde grandes pregadores, expoentes do cristianismo anunciaram Jesus Cristo, e hoje esses templos estão fechados na Europa pós-cristã. Nós vemos, irmãos, nos Estados Unidos, tantas igrejas fechadas. Eu tenho um amigo que está em missões, naquilo que chamam de Nova Inglaterra. Ele, vez por outra, me manda alguns vídeos. Rogério, aqui, ó. Isso aqui é o seminário, onde Moody lecionava. Fechado, um campus enorme. Essa igreja aqui, ó, fechada. E eu digo a você, meu querido e minha querida, nessa noite de 7 de setembro, no bicentenário de nossa independência, apesar das falhas da igreja, Deus está se movendo nessa nação. Deus está se movendo nessa terra. E Deus colocou aqui uma igreja que Ele ama e com a qual Ele conta. Deus conta conosco. Elias orou e a igreja precisa orar, meus irmãos. Ainda que demore, ainda que seja difícil, a igreja precisa se unir. Eu quero, com todo o amor do meu coração e com todo o zelo pastoral que eu tenho e todo o carinho que eu tenho pelos irmãos, eu quero pedir à Igreja Batista em Jardim Santíssimo que nesse ano de eleições nós permaneçamos unidos apesar de nossas diferenças, e diferenças quer sejam, inclusive, políticas. Porque nesse plenário aqui nós temos vários eleitores, de candidatos diferentes. E esse lugar aqui, meus irmãos, não é arena para debate político. Nós podemos, inclusive, discordar. Eu gosto quando o Novaes fala que os batistas, em sua essência, são dados à diversidade.
Nós batistas desde a Inglaterra, meus irmãos, nós, os irmãos batistas de outrora, lutaram e morreram pela liberdade de consciência, pela liberdade religiosa e pela separação entre igreja e Estado. Por quê? Porque se opunham à igreja estatal da Inglaterra, a igreja anglicana. Aqueles irmãos do passado que nos deram origem não aceitavam o domínio da igreja estatal. E diziam, há separação entre igreja e Estado. E meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres de Deus que deram suas vidas por essa liberdade de consciência. E hoje nós temos uma liberdade de consciência. Você não pensa como eu não penso como você. Deste púlpito aqui, você não vai ouvir de meus lábios, vote no candidato A, vote no candidato B. Desse púlpito aqui, enquanto eu pastorear os irmãos, nenhum candidato a vereador, a deputado federal, estadual estará aqui. Nenhum candidato político, porque púlpito não é lugar para política, para comício. Quantos colegas, irmãos, eu tenho visto, quantos colegas cedem ao canto da sereia, porque em ano de eleição tudo é prometido. Mas a igreja, para continuar sendo a comunidade da proclamação, ela precisa manter a sua autonomia e não pode se vender, porque a igreja precisa da autoridade de Jesus Cristo para denunciar o pecado, inclusive do poder vigente, se for necessário. Os profetas veterotestamentários perdiam suas vidas. João Batista perdeu a sua cabeça por denunciar o pecado do poder instituído, meus irmãos. E eu peço com todo o amor aos irmãos que nós não vivamos uma divisão por conta de questiúnculas políticas. Você pode ter o seu candidato, a sua preferência, o outro irmão pode ter a dele, e isto é de foro íntimo, o voto é secreto. Que a igreja não se torne, meus irmãos, eu vi nas últimas eleições, famílias ruindo por conta da polarização que existe hoje no país. Ainda existe. Eu percebo que esse ano está mais ameno, eu espero em Deus. Mas não se compara com o de 2018. Eu vi, irmãos, igrejas, eu vi irmãos brigando em plenário por essas questões. Irmãos, em um espaço de culto, dizendo para um, você é genocida, você é ladrão. O que é isso? Igreja, meus irmãos, é espaço de vida e comunhão. E nós, em outubro, iremos eleger nossos representantes. Façamos isto de forma consciente, firmados em oração, firmados na palavra, mas não permitamos que o nosso espaço de convivência se torne uma arena para tais debates. Eu vi gente amada que ministrava ao Senhor juntos, rompendo aliança, porque um votava em um candidato, outro votava em outro. E sabe, os candidatos eleitos ou não continuam aí no cenário político enriquecendo a cada dia, e os irmãos pararam de se falar. Isso é descabido, irmãos. Que nós despertemos para isso. Elias orou, meus irmãos. Apesar disso tudo que vivemos, nós precisamos continuar orando, porque é a oração que vai guardar o nosso coração, é a oração que vai guardar o nosso pensamento, é a oração que vai mover a ação de Deus. E, queridos e queridas, após orar com intrepidez, após orar com constância, com perseverança, o que ocorre no versículo 45 diz: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva. Meus queridos, eu estou desde a minha meninice ouvindo que Deus está enviando um avivamento para o Brasil. Eu estou esperando essa grande chuva. Desde os meus 7 anos de idade, eu estou esperando Deus abrir o céu sobre a minha nação, porque é avivamento, e vale a pena estudarmos os grandes avivamentos da história, meus irmãos.
Os grandes avivamentos da história, eles foram pautados por um retorno à oração, por um retorno à santidade, por um retorno a uma ação de transformação social. Eu oro para que o nosso país viva um grande avivamento, essa abundante chuva venha sobre nós e venha um tempo de renovo sobre esse país, irmãos. Porque o povo brasileiro está sofrendo. E eu até entendo que essas polarizações, elas são resultado, elas são ecos, irmãos, de anos a fio de decepção com as mais diversas vertentes políticas. Porque em certo momento, a nossa nação depositou suas esperanças em vertente A, B ou C. E homens falham, mas Deus não falha. E essa questão hoje, dessa polarização que hoje vivemos, é fruto de corações decepcionados. Só que, meus irmãos, isso acontece quando nós depositamos a nossa esperança em homens. A nossa esperança precisa estar no Senhor, porque o Senhor não falha. E quando Elias continuou em oração diante do Senhor, os céus se abriram e veio abundante chuva. Nessa quarta-feira, quando nós celebramos o bicentenário da independência desse país, amada nação brasileira. Meus queridos, eu oro para que venha sobre nós abundante chuva. Oração que transforma uma nação é a oração comprometida com uma postura e um perfil querigmático. A igreja não pode esquecer que é a comunidade da proclamação, e nós não acusamos pecado, nós não apontamos dedo para o pecado, mas nós em Cristo, no poder da palavra, denunciamos o pecado. Nós não acusamos pessoas, indivíduos, acusamos o pecado como realidade que aviltou a criação. E nós não, irmãos, nós não nos aliançamos com o pecado. Queridos, eu sou pastor, ministro do Evangelho. Eu sou pastor de confissão batista. Eu não sei se já contei isso para os irmãos. Se contei, me deem a sua paciência para ouvir de novo a história. Eu ainda pastoreava a penha circular. Fui fazer um orçamento para a aquisição de um carro. Quando eu disse qual era a minha profissão, o vendedor debochou da minha cara. Debochou da minha cara e falou: nós não fazemos negócios com pastores aqui. Para pastores nós não vendemos carro. Lógico, isso tem quase 10 anos atrás. Hoje mudou muito. Escândalos, irmãos. Cada vez que eu vejo um escândalo com um colega, eu tenho uma ação dúbia e dupla. Na verdade, dupla, melhor dizer dupla. Porque eu me entristeço, eu choro. Porque não há alegria em meu coração por um colega que cai. E há um temor em meu coração porque eu não quero cair. E Paulo disse: aquele que pensa estar de pé, que se cuide para que não caia. Não é que está de pé, é que pensa estar de pé. Mas quantos irmãos, obreiros, igrejas, nós vemos hoje escândalos, porque pessoas que deveriam denunciar o pecado, abraçaram o pecado. Que nós, irmãos, não abracemos o pecado, que nós digamos ao mundo que o mundo precisa de arrependimento, porque é o pecado que faz as chuvas cessarem. É o pecado que traz sofrimento sobre a vida humana. Que nós sejamos como Elias, homens e mulheres de joelhos dobrados. Joelhos dobrados. No pouco tempo que passei na embaixada, lá da Igreja Batista Memorial de Nova Pavuna, tive notícias nessa última semana de congresso, que a rua principal onde a igreja tem o seu acesso foi fechada pelo tráfico. Irmãos, o nosso Rio de Janeiro está sitiado. Lá naquela embaixada,
Eu aprendi sobre os grandes homens de oração que tinham seus joelhos calejados de tanto orarem de joelhos. Joelhos marcados, irmãos. Deus quer ver um povo de joelhos calejados. Orações pelas madrugadas. Oração em prol da nação, porque só a oração do povo de Deus vai trazer redenção para essa terra, gente. Eu creio nisso. Uma igreja verdadeira que ora verdadeiramente, proclamando a mensagem verdadeira do Cristo. Eu creio que quando isso acontecer, irmãos, Deus vai derramar abundante chuva sobre o nosso chão. E o Brasil vai prosperar. E o Brasil vai ver o crescimento de uma igreja. Fiquei emocionado com o vídeo aqui, plantação de igrejas em Santa Catarina. Alguém pode pensar assim, plantar igreja em Santa Catarina é mole. Eu quero ver plantar no sertão, tal. Meus irmãos, essas regiões do país, fechadas ao cristianismo, fechadas ao evangelho, sabe? Abraçando o ocultismo, abraçando outras vertentes religiosas que nós respeitamos, como batistas que somos, e respeitamos todas as opções religiosas. Nós lutamos historicamente pela liberdade religiosa, mas, meus irmãos, esses lugares, Santa Catarina, lugares em que o evangelho, você não vê nossa irmã Gisele falou sobre o seu avô aqui. Antigamente, os batistas procuravam um vazio batista, um hiato batista, um lugar onde não tinha igreja, para plantar igrejas, nesse modelo que seu avô fazia. Onde há vazio de evangelho ou vazio batista no Rio de Janeiro? Não há. Não há. E eu vejo muita gente dizendo assim, Deus me deu visão de abrir o meu trabalho aqui. E quando eu vejo esse vídeo, irmãos, abrindo mão, vimos duas vertentes aqui, irmãos que mantiveram um ministério bivocacionado. Eu creio em ministérios bivocacionados, até porque eu creio que quando você está no teu trabalho, você está servindo ao Senhor também. Não é só o que você faz aqui que é servir ao Senhor. Você está lá servindo ao Senhor, e aqui também. Então vimos ali ministério bivocacionado e vimos também pessoas que abriram mão de concursos públicos. O que é isso? É loucura que o mundo não entende, mas é visão missionária, é oração para que Deus transforme essa nação. Plantação de igrejas no modelo clássico, que lindo, hoje se abre franquia. Hoje mega churches abrem franquias e cobram que seus líderes batam meta de dízimos e ofertas, porque se não baterem meta, eles são demitidos ou transferidos para o interior. Tristeza, o Brasil precisa de uma igreja verdadeira e genuína, que proclame o Evangelho de Jesus, e que tenha coragem de fazer discípulos, plantar igrejas, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quando nós oramos, irmãos, o Senhor dá o crescimento. Foi assim com Elias, e será assim com o nosso Brasil, que nesse bicentenário da proclamação da independência dessa terra tão linda, podemos pensar assim, qual é o nosso papel como igreja local na transformação da nação? Nós não somos, eu dizia isso hoje lá no Congresso de Princípios Batistas, nós não somos independentes nem isolados. Nós somos autônomos e aliançados pela cooperação. Nesse mês de setembro, os crentes batistas brasileiros estão envolvidos em missões nacionais. Eu não canso, irmãos, de louvar a Deus por alguns projetos que temos desenvolvido como denominação. As Cristolândias já eram um trabalho muito forte, mas a questão
desta vila Minha Pátria, no interior de São Paulo, em Morungaba. Eu fiquei assim, extasiado com o que Deus fez. Um lugar paradisíaco, uma fazenda enorme, com inúmeras chalés que eram alugadas para lua de mel, para viajantes, lugar de luxo. Hoje recebendo refugiados afegãos, porque o Brasil é um dos poucos países, se não um dos, acho que é um dos poucos, se não o único, liberando visto humanitário para refugiados. Eu não sei você, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho da minha nação, eu tenho orgulho do meu chão. Eu acredito nesse país. E eu quero dizer a você nessa noite, Deus ama esse país. E Deus ama tanto esse país que colocou uma igreja nesse país para fazer a diferença. Somos nós, Igreja do Senhor Jesus. Que sejamos um povo que é exemplo do que vimos em Elias, um povo que proclame o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O mundo precisa ouvir o Evangelho, irmãos. O mundo precisa da boa nova. O mundo precisa da boa notícia. O Brasil precisa do Evangelho. Não duvide do poder do Evangelho. Universitários precisam do Evangelho. As comunidades ribeirinhas precisam do Evangelho. As comunidades do Rio de Janeiro precisam do Evangelho. As famílias precisam do Evangelho. O Brasil precisa do Evangelho. Nossos políticos precisam do Evangelho. Proclamemos o Evangelho. Oremos, irmãos. Ajoelhemos-nos e oremos pela nação até que o avivamento venha, porque virá. E vejamos juntos esse país se tornar um celeiro de missionários para o mundo. Nossas crianças estão voltando para o ambiente de culto. Nossos missionários, nossos pastores, nossos líderes, nossos ministros de música, de educação estão aqui. Que eles façam obras maiores do que nós. Que Deus sare a nossa nação. Que nesse bicentenário da independência que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Logo após eu quero orar com você. Grandes coisas estão
coisas em nossa nação, Senhor. Que a despeito de toda a injustiça e iniquidade, Senhor, sara a nossa terra. Que haja, Senhor, arrependimento, que haja, Senhor, conversão, novo nascimento, mudança de vida, mudança de mentalidade, Senhor, em todas as esferas da nossa sociedade. Ó Deus, sara o nosso povo tão sofrido. Nós, como Elias, oramos, Deus, abra os céus sobre nós, abra os céus sobre o Brasil e derrame chuva abundante, Senhor, para que o sofrimento seja encerrado, para que a abundância venha sobre a nossa nação. Deus, derrama sobre o Brasil um avivamento genuíno, verdadeiro. Usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua igreja. Usa o teu povo. Usa, ó Pai, os cristãos batistas que estão nesse solo brasileiro, mas use também todas as denominações. Use a tua igreja, Senhor, porque nós não temos a ambição de dizermos que o Senhor só está agindo entre nós. O Senhor está agindo no Brasil por meio de uma igreja que ora, uma igreja, Senhor, que não se corrompeu diante de Baal, uma igreja, Senhor, que não se vendeu, que não se corrompeu. Ó Deus, através da tua igreja, traga redenção, esperança e cura para a nossa terra, Deus. Que o Brasil seja um país próspero, que o Brasil seja um celeiro de missionários, que o Brasil viva um verdadeiro avivamento, a exemplo dos avivamentos da história, onde uma das marcas desses avivamentos é uma profunda transformação social. Ó Deus, que haja isso entre nós, que a corrupção seja extirpada, que a desigualdade seja extirpada, que a fome seja extirpada, que a miséria seja extirpada, Senhor, e que haja bênção sobre o nosso povo e a nossa terra, e que o Brasil dependa do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome santo, poderoso, libertador de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Você pode dizer comigo o tema da nossa campanha mais uma vez? Só Jesus Cristo salva. Mais uma vez, irmãos, só Jesus Cristo salva. Que você diga isso para pelo menos 3 pessoas nessa semana. Dá tempo ainda. Pelo menos 3 pessoas precisam ouvir de você. Jesus te ama, só Ele pode te salvar. Deus te deu uma instante de semana abençoada. Temos algumas comunicações breves. Acho que sim, temos. Domingo pela manhã, esteja conosco. 11 de setembro, o Projeto Viver estará aqui. Então, meus irmãos, o pastor Raoni e sua esposa, junto com as crianças do Projeto Viver, estarão conosco. Nós seremos inspirados por esse trabalho tão especial, realizado ali nas imediações de Chapadão, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Mas existe um povo de Deus proclamando o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Estarão conosco no próximo domingo. Venham. E também, domingo que vem, o segundo domingo do mês, que é o domingo das dádivas. Irmãos, nós temos abençoado e socorrido famílias em nossa igreja, famílias em nossa comunidade. E isso é possível porque você, porque nós trazemos doação de mantimentos não perecíveis. Então você pode, no próximo domingo, você poderá no próximo domingo trazer o teu quilo de alimento não perecível. Traga, porque nós precisamos continuar abençoando vidas e famílias. Contamos com a generosidade do povo de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite de paz, um restante de semana abençoado. Que
onde você estiver, Jesus Cristo seja de fato a verdade que norteia, orienta e inspira a tua vida. Com a tua oração silenciosa e esse cântico que nos abençoa, nós estamos encerrando esse culto nessa noite. Vá para casa crendo que grandes coisas estão por vir. Deus te abençoe. Amém e amém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir.